Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Letícia Lee e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de 2022 aqui do canal Crimes Verdadeiros. E já aproveitando a deixa, eu quero lembrar vocês que esse mês nós completamos um ano de canal e na última semana de janeiro a gente vai ter uma semana inteirinha de casos, então serão 7 casos novos para vocês acompanharem a semana inteira aqui no canal. Então na última semana de janeiro, não esqueçam, já ativa as notificações aí, se inscreve no canal se você não for inscrito, já curte esse vídeo também porque me ajuda bastante e é isso. Edward Gingerich pertencia à seita religiosa dos Amish. Os Amish estavam estruturados em 22 estados da América na época e os seus costumes são extremamente restritos, como, por exemplo, o uso restrito de equipamentos eletrônicos, telefone, eletricidade, automóvel. Então, eles tentam viver da forma mais simples possível, assim como viviam os seus antepassados. Eles rejeitam ao máximo o mundo moderno, então tudo que é moderno da atualidade, eles não vivem isso. O divórcio também não existe na religião, né, na seita Amish. Eles não acreditam nisso, então uma vez que você case com a pessoa, é até o final da vida, então eles realmente são bem conservadores. Os Amish começaram a sua história em 1525 na Suíça, quando eles romperam com os católicos e protestantes por serem contra o batismo das crianças, ainda bebezinhas, né? Acreditando que a adoção de uma religião precisa ser a escolha pessoal e consciente de uma pessoa. Então eles ficaram conhecidos como anabatistas, que é uma palavra de origem grega para rebatizados. A igreja foi criada pelo suíço Jacob Ehmann. Então o Edward Gingerich, que é o personagem principal desse caso de hoje, ele nasceu em 1966 e aos 18 anos de idade, em 1983, ele chegou na Pensilvânia com a sua família. Em 1985, ele começou a trabalhar numa serraria, então ele trabalhava com madeiras, e lá nessa serraria ele fez um amigo inglês. Para os Amish, todo mundo que não é da seita, da religião deles, eles chamam de ingleses. Então, qualquer pessoa que não faça parte ali do mundo deles, eles chamam dessa forma. O Edward chegou a dizer para esse amigo inglês que ele não gostava da cultura dos Amish. Ele disse até mesmo que queria abandonar a seita em algum momento da sua vida. As pessoas dizem que ele foi um rebelde ao estilo de vida Amish desde muito jovem. Ainda em 1985, o Ed, como era mais conhecido pelas pessoas, pelos familiares, ele conheceu a Kate Shelter. A Kate nasceu em 17 de março de 1964, então ela era 2 anos mais velha que o Edward, e ela era filha de um respeitável senhor da comunidade Amish, então ela também era da mesma seita religiosa que ele. E eles começaram a sair juntos, só que por pressão de ambas as famílias, o Edward acabou pedindo a Kate em casamento. Então no dia 2 de janeiro de 1986, eles se casaram e eles foram morar no porão da casa dos pais, porque eles ainda não tinham uma casa, eles não tinham como construir uma casa, então por hora eles iriam ficar morando ali junto com os pais. Na primavera de 1987, a Kate ficou grávida do primeiro filho e no dia 20 de setembro de 1987, ela deu à luz ao seu primeiro filho, o Danny. Nessa mesma época, quando o primeiro filho nasceu, o Ed começou a ficar muito sozinho, principalmente na serraria onde ele trabalhava. Ele ficava por muito tempo sozinho. Ele começou também a ficar deprimido e isso era visível para todo mundo. Todo mundo começou a perceber esse comportamento mais deprimido dele, mais isolado. Por conta da marcenaria que ele trabalhava ali na serraria, ele fez amizade com um inglês chamado Dave. Esse homem não era da cultura Amish e esse homem ele era um cristão protestante, então esse homem tentou converter o Edward ao cristianismo, mas não deu muito certo. Ele, por mais que ele quisesse abandonar a cultura Amish, ele ainda estava, enfim, era algo difícil para ele porque era algo que ele vivia desde a infância. Em julho de 88, o Ed começou a ter algumas tonturas, ele também começou a dormir demais
Então a Kate, preocupada com o marido, marcou uma consulta para ele com um médico que consultava os Amish ali da região. E chegando nesse médico, o médico analisou ele e disse que tudo passaria com uma massagem nos ombros e também com um melado bem forte para purificar o sangue. O tempo passou, o Edward não melhorou, embora ele tenha consultado várias outras vezes e tenha tomado vários melados ainda mais fortes, mas ele não melhorava. Em 21 de março de 1989, a Kate deu à luz ao segundo filho, o Enos. Em 3 de dezembro de 89, a serraria onde o Edward trabalhava acabou pegando fogo e o lugar não tinha seguro, então demorou um tempo até que eles se restabelecessem e o Edward começasse a ajudar na construção da nova serraria. Isso fez com que ele passasse muito tempo fora de casa, então ele ficava muito longe da família dele e quando ele estava em casa, ele praticamente não interagia com a família, nem com a esposa, nem com os filhos, porque ele tinha, enfim, alguns surtos, algumas coisas assim dele querer ficar sozinho, então ele não interagia com a família dele. Em 13 de maio de 1990, a Kate deu à luz a terceira filha do casal, dessa vez uma menina chamada Mary. Depois disso, o Edward começou a se negar a dormir novamente com a esposa, porque ele tinha medo que ela engravidasse de novo. Mas em novembro de 1991, a família se mudou para uma casa nova. Então a Kate achou que essa mudança traria coisas boas para eles. Ela achou que isso ia ser bom para a sanidade mental do marido, só que não foi isso que aconteceu. O estado mental do Ed começou a piorar com o tempo e eventualmente ele tinha algumas alucinações. As matérias também dizem que ele começou a uivar dentro de casa e ele também andava de quatro pela casa. Certa vez ele teve um surto psicótico, não se sabe exatamente o que ele fez, mas diz que foi algo que assustou muito a comunidade inteira, né? Todo mundo morava muito perto ali e ele acabou assustando as pessoas, que inclusive chamaram a emergência, chamaram os policiais para ele. O Edward foi levado para o hospital e ele foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide. Em março de 1992, ele foi finalmente internado pela primeira vez, mas alguns dias depois, em abril, ele já recebeu alta e recebeu também alguns medicamentos para ele tomando em casa para aliviar os sintomas que ele tinha. Os medicamentos realmente aliviaram as alucinações que ele tinha, mas começaram a fazer com que ele parecesse um zumbi, sabe? Então, ele começou a perceber que ele não estava lúcido na maior parte do tempo, então ele parou por conta própria de tomar as medicações. E foi aí que a situação foi realmente de mal a pior. Em 18 de março de 1993, o Edward ficou na cama até por volta de 9 horas da manhã. E nesse dia, os Amish, eles estavam participando de um casamento. E a comunidade toda era assim, quando tinha um casamento, alguma coisa assim, todo mundo ia, todo mundo se reunia, eles eram realmente muito unidos. Só que a Kate não permitiu que o Edward fosse a esse casamento por conta do comportamento dele, que a cada dia estava pior. Então, perto do anoitecer, as crianças estavam brincando na cozinha, eles tinham 3 filhos pequenos, e de repente o Edward entrou na cozinha e ele bateu no rosto da Kate. Mas ele bateu com muita força, que chegou a derrubar ela no chão, e mais do que rápido ele foi para cima dela e começou a bater muito, muito, muito na Kate. A Kate não conseguiu se defender muito, a única coisa que ela conseguiu fazer foi gritar pro Danny, o filho mais velho, sair correndo e pedir ajuda, e foi o que ele fez. O Danny correu cerca de 1 quilômetro, talvez um pouco mais, as matérias dizem, até a casa de um tio, e ele pediu para esse tio ir até lá para ajudar a Kate. Mas quando esse homem chegou na casa deles, a Kate já estava sem vida. Vendo então o irmão dele coberto de sangue ao lado do corpo da cunhada, o homem temeu pela sua vida e pela vida das crianças, então ele pegou as crianças e saiu correndo. E ele foi até a casa mais próxima ali, que era na verdade de um inglês, né, de uma pessoa que não era da comunidade, e ligou para a polícia. A emergência, os bombeiros também foram chamados, eles inclusive chegaram antes que a polícia, mas eles nada poderiam fazer ali, porque realmente o cenário que eles encontraram ali na cozinha da casa deles foi algo completamente bizarro, completamente horrível. O Edward então espancou a Kate muito até a morte dela
E ele ainda se deu ao trabalho de ir até fora da casa, calçar as botas dele, que eram grandes e pesadas, e voltou até a cozinha e ele começou a chutar muito a cabeça dela, muito, muito. Tanto que ele esmagou o crânio da Kate. Enfim, ele realmente espancou ela até que ela ficasse irreconhecível. E como se isso não fosse o suficiente, ele ainda pegou uma faca da cozinha e ele abriu um corte de aproximadamente 17 centímetros entre a barriga e o peito dela. E ele tirou um por um de todos os órgãos vitais dela e ele empilhou ao lado do corpo, todos eles de forma muito estranha, muito bizarra mesmo, ao lado do corpo dela. O Edward foi preso, obviamente, ele foi levado para interrogatório para a polícia tentar entender os detalhes, o que tinha motivado ele a fazer aquilo com a esposa. E uma coisa que chamou a atenção da polícia na época foi que o Edward disse durante o interrogatório que eles poderiam fazer alguma coisa ainda para salvá-la. É óbvio que nada poderia ser feito, nunca, jamais, mas ele, dentro da cabeça dele, do pensamento dele, enfim, ele achava que alguma coisa ainda podia ser feita e ele se colocou à disposição para ajudar ainda, tipo, algo muito bizarro. O Edward foi levado a julgamento e no julgamento ele foi considerado culpado de homicídio involuntário, mas mentalmente doente. Ele foi condenado a uma pena mínima de 2 anos e meio e a máxima de 5 anos, com crédito ainda pelo tempo cumprido desde 19 de maio de 1993. Ele foi elegível então para a liberdade condicional no final de 1995. Porém, em 19 de março de 1998, aos 34 anos de idade e tendo cumprido a sua pena por completo, ele foi libertado da prisão onde ele estava preso. As matérias dizem ainda que o Edward, ele morou em vários lugares durante todo esse tempo, depois que ele saiu da prisão. É dito também que ele chegou a morar em alguns hospitais psiquiátricos, para tratar, enfim, a esquizofrenia. Mas em 14 de janeiro de 2011, o Edward foi encontrado enforcado num celeiro em Springs, na Pensilvânia, onde ele morava com seu advogado e também amigo. Antes de cometer o ato, ele ainda escreveu em cima de um balde empoeirado: "Me perdoe, por favor". E esse foi o caso de hoje, pessoal. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês já conheciam esse caso, um caso extremamente bizarro. Comentem aqui embaixo também sugestões de casos para eu trazer para vocês nesse ano de 2022. Tem muito caso para trazer para vocês que já tá na minha lista, mas eu também quero sugestões de vocês, tá bom? Curte o vídeo se você gostou e me ajuda bastante também. Não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho também para você não perder os próximos vídeos, tá bom? Tem gente comentando que não chega a notificação dos meus vídeos, então desativa o sininho e ativa de novo para ver se resolve o problema. Mas toda semana tem vídeo novo aqui no canal, tá bom? Me segue no Instagram, eu vou deixar passando aqui na tela pra vocês. Me acompanhe no meu canal pessoal também, tá? É Letícia Ali. E é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!